Solo Leveling, capítulo 222. Enquanto Ji-Woo estava com os olhos fechados, focando toda sua atenção na busca pela fera fugitiva, o soberano de Frost percebeu que essa foi uma abertura deixada pelo Rei da Morte. Essa oportunidade não iria surgir uma segunda vez. Mesmo que houvesse uma grande lacuna na força individual, como ele ousa tirar os olhos de seu inimigo? Evitar a morte seria impossível se essa chance não fosse aproveitada. Ele estava enfrentando uma morte inevitável agora. A fim de se livrar da sombra da morte, dando grandes passos em direção a si mesmo, o soberano de Frost decidiu apostar tudo em um único movimento. Eu devo terminar tudo com este único golpe. Seu braço direito escorregou para trás e a mana começou a se reunir em um grande caroço. Em seguida, ele começou a criar uma lança de gelo mais poderosa que qualquer outra que já havia sido criada. Cada grama de energia arrastada pelo desespero que sentia estaria contida neste ataque. Uma quantidade aterrorizante de energia mágica estava sendo concentrada à força na lança de gelo. O poder reunido foi tão grande que o solo sob o soberano que empunhava a lança começou a congelar em um puro branco enquanto emitia ruídos de estalos. A lança então foi disparada com a velocidade de uma bala e rasgou o ar em linha reta. Ao mesmo tempo, os humanoides de gelo receberam a ordem de seu mestre e atacaram Ji-Woo como se fossem formigas de fogo enfurecidas. Momentos antes que a lança apontada para sua testa pudesse penetrar em seu rosto, Ji-Woo abriu os olhos. Eu encontrei você. Simultaneamente, o fluxo de tempo dos arredores parou como se o botão pause tivesse sido pressionado no controle. Não, na verdade, o tempo havia diminuído a tal ponto que parecia que tinha parado. A arte da lança de gelo girando em uma velocidade quase inacreditável estava definitivamente se aproximando, embora apenas uma polegada de cada vez. E por trás disso, ele pôde ver o rosto profundamente distorcido do soberano de Frost olhando em sua direção. Este era o escopo da visão do soberano das sombras, uma vez que ele se preparou para a batalha. A sua habilidade de percepção havia alcançado um reino que nenhum outro humano jamais pôde esperar tocar, e fez com que tudo ao seu redor tivesse parado completamente. Ji-Woo era como se fosse um alienígena que invadiu um mundo de um vídeo pausado e andava livremente pelos arredores, de forma relaxada. Esse sentimento, eu já não sentia algo assim antes. Quando foi que isso aconteceu? Ele vagarosamente vasculhou suas memórias e finalmente se lembrou daquele momento em que estava prestes a morrer devido aos ataques das estátuas de pedra. De fato, naquela época, o tempo havia parado como se tudo também tivesse sido pausado. Ah, quer dizer que naquela época eu já possuía os poderes do Soberano das Sombras? Só agora que ele conseguiu desbloquear todos os poderes, ele percebeu mais uma vez por quanto tempo o Soberano das Sombras o estava observando. Ji-Woo continuou a verificar a sua vizinhança e logo descobriu as costas de 2 soldados de grau marechal. Embora o tempo parecesse ter congelado, Beru e Ygritte estavam se movendo para interceptar os inimigos, porém de forma muito lenta. Essa era uma prova que sua agilidade havia alcançado um nível incrível agora. O coreano os estudou feliz antes de se lembrar que havia uma lança vindo em sua direção. Como se a lança fosse um inseto que estava rastejando para frente, continuamente diminuindo a distância pouco a pouco, para parar o avanço da arma, Ji-Woo usou um de seus poderes. Autoridade do governante. A mana dispersa pelos arredores de repente se aproximou e se enrolou na lança de gelo. Uma vez capturada pela energia mágica, a arma perdeu todo o ímpeto para frente e parou em sua caminhada. Ele viu pela primeira vez como a habilidade Autoridade do Governante funcionava e ele não pôde deixar de suspirar suavemente em admiração. Eu pensei que fosse uma mão invisível. Não, era mais como uma mana invisível. Simplificando, a mana se move de acordo com a vontade do ativador da habilidade. Agora, os olhos de Ji-Woo puderam capturar esse momento que a mana se mexia tão claramente. Caramba, isso foi incrível. Agora que sua percepção sensorial atingiu o pico, ele poderia definitivamente captar o fluxo de mana ao seu arredor.
Ao observar seu fluxo, os olhos de Ji-woo brilharam de forma intensa. Seu coração disparou ao sentir a respiração da mana ao redor. Jin-woo ultrapassou o tempo lento e se aproximou dos dois marechais antes de pousar a mão em seus ombros. Meus soldados, não há necessidade de vocês se apresentarem aqui. Beru e Ygritte imediatamente pararam de se mover. Jin-woo estava diante deles. Ele deu uma olhada geral nos humanoides de gelo e inspirou e expirou profundamente uma vez. A emoção que estava enchendo seu peito era a gratidão para com o Soberano das Sombras brotando no fundo de seu coração. Além disso, a gratidão por ensiná-lo a controlar seus poderes por meio de orientação do sistema. Em um instante, uma poderosa onda de mana que tinha Jin-woo como seu centro caiu e varreu as enormes massas de humanoide de gelo que tentavam atacá-lo. O Soberano de Frort também detectou a violenta tempestade de mana que avançava sobre ele, e apressadamente espalhou uma barreira de gelo para se proteger. Assim que os violentos ventos de mana pararam, o antigo elfo de gelo rapidamente desfez a barreira e foi saudado pela visão de destroços pertencentes aos golems de gelo que estavam espalhados por toda parte. O poderoso pulso de mana havia destruído todos eles. Até mesmo as nuvens das tempestades de nevasca que ele convocou havia desaparecido. Este era o poder do Soberano das Sombras. Mas como ele pode ser tão forte? O Soberano de Frort estremeceu de choque depois de testemunhar o verdadeiro poder do Rei da Morte, que anteriormente havia sido chamado de Fragmento Mais Brilhante da Luz. Jin-woo deu uma olhada em volta de si e acenou satisfeito com a cabeça vendo os resultados que havia obtido. Ele travou seu olhar nos olhos assustados do elfo de gelo. Ele pôde sentir aquela criatura tremendo mesmo a uma distância grande. Ele também ainda tinha contas a acertar com aquela coisa. O caçador lembrou-se do rosto do falecido presidente da associação Gonguri e sua expressão se tornou mais fria em um instante. Porém, ele não era do tipo de expor as suas emoções tão facilmente. O inimigo que ele mais queria matar seria eliminado no final. Ele se certificaria de que seu oponente iria desfrutar de tempo o suficiente para estremecer de medo com a sua morte inevitável. Jin-woo ergueu a voz. Você será o último! De repente, a figura de Ji-woo submergeu lentamente nas sombras sob seus pés. Até eu ir e matar aquela besta, você vai ficar aqui e esperar em silêncio, ok? Assim que a transmissão de TV foi cortada, o presidente da associação, Oh Jin-chul, bateu com seu punho na mesa. A cena final, antes da filmagem ao vivo ser cortada, foi a do caçador Sung Ji-woo caindo sem força no chão após ser atingido por aqueles dois monstros. Assistindo aquela cena se desenrolar, o presidente da associação sentiu como se o mundo tivesse desabado. Se esta mesa não fosse do antigo presidente Gonguri, ele quebraria completamente em pedaços com seu soco. Todos os outros funcionários subordinados presentes no gabinete do presidente que assistiam à transmissão com ele também calaram a boca. Um silêncio pesado permeou no escritório. Contudo, o presidente da associação sabia melhor do que ninguém que não deveria perder tempo aqui. Ele rapidamente fez uma pergunta. Quantas guildas estão presentes no local agora? Todas as 5 principais guildas chegaram ao local, senhor! O presidente se levantou de sua cadeira e emitiu uma nova ordem com urgência. A nossa divisão de monitoramento também irá. Eu irei com vocês. Mas é muito perigoso, senhor. Você acha que é perigoso ou seguro tem alguma importância na situação que estamos agora? A República da Coreia perdeu a sua linha de defesa final, Sung Ji-woo, ou seja, não havia mais espaço para recuar. Cada caçador tinha que cooperar para matar aqueles dois monstros, caso contrário, não haveria mais futuro para ninguém.
Wu Jin-cho vestiu apressadamente o seu paletó antes de levantar a cabeça para ver a filmagem em tempo real sendo transmitido pela câmera de TV CCTV. Esta câmera estava apontada para o céu 24 horas por dia. Ela transmitia continuamente a visão do enorme portão que flutuava em cima dos céus de Seul. Os olhos do presidente olhando para a tela tremeram por um momento. Talvez a nação da Coreia já tivesse sido condenada há muito tempo. Seu coração caiu na boca do estômago. Mesmo se eles tivessem sorte e fossem capazes de matar aqueles 2 monstros, eles sofreriam graves baixas. Eles poderiam ser capazes de lidar com aquele portão absurdamente gigantesco com os caçadores que restariam? Não, mas precisamente, sem a presença de Sung Ji-woo, eles conseguiriam? Só de pensar sobre os monstros no centro da cidade, e em seguida o enorme portão, uma fileira de desespero que ele não tentou negar invadiu a sua mente como se fosse uma onda. No entanto, o presidente balançou seu rosto com força. Mesmo que dezenas ou centenas de milhares, não, toda a população da Coreia pensasse o mesmo que ele, alguém ainda tinha que se levantar e lutar. Os poderes que os caçadores possuíam eram precisamente para esse propósito. Wu Jin-cho, cerrando os dentes, afastou todos os pensamentos desnecessários de sua cabeça. Ele estava prestes a sair de seu escritório quando um dos funcionários o chamou de forma apressada. Senhor! Ele olhou para trás, mas não para olhar para seu funcionário que havia chamado por ele, mas sim para olhar para a grande tela de TV com a âncora falando urgentemente com os telespectadores. Pessoal, uma de nossas câmeras finalmente chegou ao local de onde a batalha está acontecendo. Talvez a câmera estivesse posicionada no telhado de um prédio alto, porque a cena agora na tela estava sendo filmada de uma grande distância, porém era o suficiente. A nevasca que cobria toda a cidade foi dispersada por algum tipo de força invisível. Sentindo-se bastante agitado agora, o presidente da associação, Wu Jin-cho, passou por todos os funcionários que se levantaram de seus assentos e correu para a frente da tela gigante. Uma vez que aquela névoa gelada foi dissipada, tornou-se possível ver claramente a figura em pé na rua. Havia 5 pessoas, não, são 4 pessoas e mais uma criatura. Entre eles, o homem parado diante de um certo soldado-formiga era alguém com quem Wu Jin-cho estava bastante familiarizado. Sim, era ninguém menos que o caçador Sung Ji-woo. Sem se dar conta, o presidente gritou. Os outros funcionários viram o resto dos humanoides de gelo e rugiram de alegria. Ji-woo não haveria morrido e estava completamente bem e de pé, e também ele parecia ter encurralado seu inimigo. Então, como eles poderiam conter seus gritos agora? Na verdade, as lágrimas até ameaçaram sair dos olhos do presidente da associação. Havia apenas um único inimigo agora. A criatura de gelo parecia estar morrendo de medo porque ela estava completamente enraizada em seu lugar, incapaz de se mover sequer 1 centímetro. Ninguém poderia dizer o que havia acontecido dentro daquela nevasca, mas a situação tinha dado uma volta completa agora. O presidente da associação não precisava ouvir, mas ele sabia que a atenção do mundo inteiro estava focada nessa mesma filmagem sendo transmitida. Com qual método o caçador Sung Ji-woo iria destruir aquele monstro agora? O rosto do presidente da associação, Wu Jin-cho, rapidamente se encheu de ansiedade enquanto observava o coreano. Mas então, Ji-woo parecia estar dizendo algo ao monstro antes que ele começasse a desaparecer sobre os seus pés. A expressão dos colaboradores que se abraçavam e comemoraram endureceram. O caçador havia desaparecido completamente do campo de batalha. O cinegrafista também deve estar em pânico, pois a sua câmera continuou se movendo de um lado para o outro em busca do caçador. Infelizmente, nem mesmo seu cabelo poderia ser visto agora. O que está acontecendo? Wu Jin-cho não conseguiu esconder sua agitação e esfregou a boca, e mais uma vez, uma onda de silêncio pesado desceu sobre o gabinete do presidente da associação. Em outro local,
Depois que ele voltou para o esconderijo localizado em uma selva em algum lugar, os dentes do soberano das presas bestiais começaram a bater. Essa aura de morte gradualmente estava apertando em torno de seu pescoço. Que coisa lamentável foi perder tempo discutindo com o soberano de Frort que atrasou a sua fuga daquele lugar. Na época em que estava caçando o maior caçador do Brasil, a terra não era nada mais do que um campo cheio de presas fracas. A besta estava embriagada com sentimentos de liberdade, depois de deixar para trás a lacuna sombria e entediante entre as dimensões. Mas agora, quem teria pensado que o soberano das sombras desceria a este mundo com um plano malicioso em sua manga? Se alguém quisesse parar aquela coisa, então ele precisaria de um poder muito superior a ele. Sim, ele precisaria do soberano da destruição. Agora que as coisas ficaram assim, eu não tenho escolha a não ser me esconder aqui e calmamente esperar pelo Imperador Dragão. A besta deitou-se na sua cama feita de folhas e galhos. Quando isso aconteceu, várias feras selvagens do mundo do caos, que são chamadas de monstro pelos humanos, se reuniram e se deitaram ao redor de seus pés. Essas feras que possuíam uma poderosa energia mágica eram ninguém menos que a guarda real do soberano. Eles rosnavam e esfregavam seu rosto quando o rei começou a acariciá-los. Mas então, o soberano sentiu que algo estava errado. Ele parou de acariciar suas feras de estimação e toda a pele dos animais que estavam sob seus pés ficaram oriçadas. O sexto sentido possuído por todos os animais, a sensação inexplicável viajando pela nuca, causou todo tipo de arrepio no corpo do soberano. Sem palavras, ele mudou seu olhar para o mesmo local onde as feras nervosas estavam olhando. A sombra de uma árvore a vários passos de distância oscilava visivelmente. A voz carregada de desespero escapou da boca do soberano das presas bestiais depois de sentir o cheiro da morte rapidamente permeando por todo o seu esconderijo. Poderia ser. É isso, pessoal. Muito obrigado se você chegou até aqui. Este é um canal novo, está começando agora e eu conto com a sua ajuda para fortalecer. Deixe seu like, inscreva-se no canal, que vai estar incentivando ainda mais o meu trabalho. Muito obrigado. Fui!